Bom dia a todos, que Jesus, o amigo de nossas vidas, ajude-nos a ter ânimo, a ter força, a ter coragem, a ter otimismo, a ter fé, para a gente levar avante a nossa atual reencarnação com alegria e com amor em nossos corações. Vamos ler uma página do livro Pão Nosso, para iniciarmos as nossas reflexões da noite de hoje. A mensagem é de número 62 do Pão Nosso, Jesus para o Homem, está na página 135. E é uma mensagem de Paulo aos Filipenses, no capítulo 8, no capítulo 2, versículo 8. E, achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Emmanuel analisa esse versículo número 8 do capítulo 2 das cartas de Paulo aos Filipenses. Emmanuel dá o título, Jesus para o Homem. No capítulo anterior, na página 61, na lição 61, é o homem com Jesus. E nessa é Jesus para o homem 62. Quando tiver oportunidade, dão uma lida e interpretem também. O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia dos gênios sublimes à convivência dos pecadores, de governador do mundo a servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor perseguido, de salvador, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida, de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiante silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contacto de ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte. Humilhou-se, apagou-se, para que o homem eleve e brilhe para sempre. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da gloriosa ressurreição no reino. Fico aqui para fazer a nossa prece. Ó Senhor, que não fizeste por nós, a fim de aprendermos o caminho da glória, da gloriosa ressurreição no reino. É um questionamento. E com esse questionamento, elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos venerandos benfeitores da codificação, aos benfeitores da casa espírita, aos benfeitores de todos nós, para buscarmos ânimo, força, coragem, otimismo e fé, para trabalharmos a nossa reencarnação com os conhecimentos doutrinários, esforçando sinceramente para aplicá-la em nossas vidas. Diante das crises, das dores, das dificuldades, possamos concursar as lições do Consolador, exarado hoje na doutrina espírita, em favor de todos nós. Cada um aqui presente, possamos ter vontade de conhecer o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, com o objetivo sincero de aplicar no nosso existir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de aprender, de ouvir e ler e estudar e refletir
as suas lições juntos com os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que possamos unir-se, Senhor, onde quer que estejamos nesse momento, possamos ter a sua presença em nossos corações, em nossa mente. Bom ânimo, eu venci o mundo. Tenhamos bom ânimo para prosseguir a nossa caminhada com mais amor, com mais alegria no coração. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso estudo trazendo aos nossos corações, à nossa mente, aquele folder da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Espírita Internacional, que sintetiza uma mensagem espírita, e a FEB, o Conselho Espírita Internacional, trouxe: conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Deus, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Jesus, o guia e modelo. Kardec, a base fundamental. Dessa trilogia, nós também aprendemos que Jesus é a porta, Kardec é a chave. E vem as obras fundamentais do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno, a Gênesis, na sequência. E também, nesse folder, Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, também traz para nós a questão 886 do Livro dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. E caridade, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, que é o BIP. Então, vê se dá para vocês. Vocês vão ter que baixar na internet, porque pela minha posição da câmera, deixa eu ver aqui, não vai ter jeito. Ele vai ficar de cabeça para baixo por causa me parece que é por causa da câmera mesmo. Mas é esse folder aqui, ó. E vocês podem baixar no site da FEB. Eu, sinceramente, o ignorante aqui não está sabendo porque ele está saindo de cabeça para baixo, não. Acho que eu tinha que colocar um espelho aqui para inverter as imagens. Mas então não esqueça de conhecer esse folder Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Se eu colocasse o espelho, eu acho que dava certo aqui. Eu não tenho espelho aqui, eu não pensei nisso. Mas nós temos ao nosso dispor hoje o Consolador. O Consolador é um conjunto de conhecimento, um conjunto de ensinamento que está equizarado hoje nas obras espíritas. E nós já aprendemos que são 5 livros básicos, conforme nós já colocamos, que é o Livro dos Espíritos, naquela sequência que no folder apresentou para nós, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. E no Livro dos Espíritos, eu ia mostrar para vocês, mas eu não vou mostrar porque vai precisar mostrar o conteúdo por causa de ter que inverter. Mas os princípios da doutrina espírita está logo na entrada do Livro dos Espíritos, que está lá filosofia, o Livro dos Espíritos está logo em cima, filosofia espiritualista. Aí o Livro dos Espíritos, da edição da FEB, e princípios da doutrina espírita, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenado por Allan Kardec. Então, se nós quisermos conhecer o Espiritismo, nós precisamos conhecer o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer problema que nós estamos passando no nosso dia a dia, vamos buscar na obra espírita. Vamos concursar o Espiritismo. Se nós o concursá-lo, para cada assunto, para cada necessidade nossa,
nessas 1019 perguntas, nós vamos encontrar a resposta e vamos ser consolados através de um conhecimento que vamos adquirir. Porque o conhecimento não é a verdade que liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Então, nós espíritas não podemos dar o luxo de não concursar as obras espíritas e sermos espíritas, porque sempre teremos dificuldade. A dificuldade de interpretar todos os acontecimentos do nosso existir, falando de nós, né? Você com você mesmo, você com as pessoas ao seu redor, família, toda essa convivência nas instituições, no trabalho, porque o Espiritismo vem nos ajudar. Quem sou, o que estou fazendo aqui, de onde vim, para onde vou. Esse conjunto de conhecimento e ensinamento, ele tem que responder essas questões. E o Espiritismo está aí à nossa disposição para responder. Mas, para tanto, nós temos que concursá-lo. Se não concursá-lo, não tem como. Então, precisamos, essa nova era da humanidade agora, a humanidade precisa de um conhecimento novo. Por isso que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Emmanuel, prefaciando o livro, ele vai ajudar-nos a entender que a missão do Brasil é levar a espiritualidade para a humanidade, exportar essa mensagem do Consolador para a humanidade. O Brasil é o celeiro do mundo, é verdade, está sendo demonstrado isso hoje. Mas, acima disso, também, ele tem que levar a espiritualidade para o mundo, até para ser o celeiro do mundo, para trabalhar, dar conta dessa missão, ele precisa ter um quanto de espiritualidade, se espiritualizar para tal. E aí a mensagem de espiritualidade do Brasil, através hoje da doutrina espírita, para a humanidade. Nós temos aprendido que o objetivo do Espiritismo, dentro dessa fala, é a transformação cultural, a transformação social, a transformação moral e a transformação espiritual da humanidade. E tudo isso começa em nossos corações, começa na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir, da nossa forma de vibrar e da nossa forma de irradiar. Tudo isso começa em nós. Então, a transformação cultural, social, a transformação moral e espiritual do homem é o objetivo do Espiritismo. Uma mensagem profunda que temos no Dômen de Allan Kardec, o Dômen hoje de Allan Kardec está no perispírito do Père Lachaise. Allan Kardec foi enterrado no cemitério de Montmartre, mas como ele era um ilustre francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele foi trasladado seu corpo após um processo para o cemitério do Père Lachaise. E lá, com a conivência lá da Sociedade Espírita de Paris, foi montado um túmulo, 2 lápides na vertical, umas pedras de algumas toneladas e uma horizontal na lápide de cima. Ficou deitada a pedra. E lá no topo dessa laje, eles esculpiram a frase Natri morri, renata in cor, et progressi sunset à la luar, aportuguesando o francês. E na tradução para nós ficou nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Frase essa que, na minha singela opinião, deveria estar em todas as casas espíritas em destaque, em especial para aquelas pessoas que passam pela casa espírita e pelo lado de fora também, para que conheça essa síntese, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa é a lei. E é uma frase druidas, porque entende que o pseudônimo Allan Kardec foi de uma encarnação dele como monge druida e chamava Kardec.
Uma outra coisa importante para nós é ir no livro O que é o Espiritismo, que é um livro que todos nós devemos ler. Todos nós. Vocês desculpa de novo, porque eu não tenho o espelho aqui. O que é o Espiritismo? Que é um livro que todos nós espíritas precisamos lê-lo. É complicado ser espírita e não ter o conhecimento, ter primeiro essa resposta. O que é o Espiritismo? Precisamos saber o que é o Espiritismo. E logo no preâmbulo, após o Tratado da Biografia de Allan Kardec, e logo no preâmbulo, nós vamos encontrar um texto que aí eu vou ler e vocês dão uma olhada no livrinho da FEB, na página 40, o preâmbulo. E no preâmbulo, nós vamos encontrar, nesse opúsculo, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. E aí então, o benfeitor da humanidade, Allan Kardec, ele cunhou então uma frase definindo o Espiritismo. Como podemos definir o Espiritismo? E isso está no preâmbulo do livro que é o Espiritismo. E nós espíritos precisamos ter isso de cor e salteado. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Então, já na definição, nós vamos tomando consciência de que nós somos espíritos que têm um corpo, e não mais um corpo que tem um espírito. Nós já vamos tomando consciência que nós somos espíritos que nesse corpo, viemos para esse corpo para viver uma experiência. Então, numa linguagem assim, o espírito entra e sai do corpo, mas jamais entra e sai da vida, porque é sempre o mesmo. Logo, dentro da fé raciocinada nossa espírita, então nós vamos compreender o quê? Que eu sou o somatório das minhas virtudes e dos meus vícios. E se eu sou o somatório das minhas virtudes e dos meus vícios, logo, todos os seres que convivem comigo também é. E se nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei, então a lei do progresso. Cada um de nós estamos no estágio de evolução. Não dá para exigir de ninguém aquilo que ele não é capaz de oferecer. Por isso que no Folden está lá escrito sobre a caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as fraquezas alheias e perdão das ofensas. Não tem como exigir das pessoas o que elas não têm para oferecer. E também não tem como exigir de nós perfeição que não somos. Então, quando erramos, percebemos que infringimos as leis de Deus para conosco, para com o próximo, para com todos os reinos da natureza, então a gente entende que somos responsáveis pelas consequências de ter infringido as leis de Deus. Somos responsáveis, mas não somos culpados, porque somos espíritos em evolução. E foi Jesus que disse que nenhuma ovelha do Pai lhe confiou vai se perder. Então, por mais ainda loucura que há nos nossos corações, por mais maldade que ainda há, nós ainda continuaremos sendo ovelha de um rebanho que o Senhor é o pastor. E ele disse, eu não condeno o pecador, mas sim o pecado mostra-nos que estamos errados, estamos equivocados, e infringir as leis de Deus temos que ajustar. No Espiritismo aprendemos a lei de ação e de reação. O que você planta, você colhe, porque a gente sintetiza o Evangelho de Jesus. Então, nós temos responsabilidade sim. Então, falamos do livro dos Espíritos, falamos do livro O que é o Espiritismo. Na sequência, vamos mostrar também o livro dos Médiuns, também a mesma questão, né?
a mesma questão do espelho, né? Para essa câmera aqui que eu estou usando. O Livro dos Médios ou Guia dos Médios e Evocadores. Não podemos, temos que ler e verificar isso. Livro dos Médios ou Guia dos Médios e dos Evocadores. Aqueles que falam com os espíritos. Então, o Livro dos Médios é o Espiritismo experimental. Essa é a fala. E o conjunto é Ensino Especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, todos. Os meios de comunicação com o mundo invisível, como se comunicar com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que pode encontrar na prática do espiritismo. Dificuldade e tropeços que pode encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do livro dos Espíritos. O Livro dos Médios é o segundo livro da codificação e usa essa linguagem, né? O segmento de O Livro dos Espíritos. O outro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar o Evangelho segundo o Espiritismo com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações a diversas circunstâncias da vida. E nós vamos encontrar aí no preâmbulo: a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, explicações sobre as máximas do Cristo nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa sequência, nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, que é a mesma questão do espelho, né? O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. E aí lá nós vamos encontrar exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Está lá no Natra e Morri, não é isso? Vida espiritual. Sobre as penalidades e recompensas futuras. Penalidades e recompensas futuras. Sobre os anjos e os demônios. Sobre as penas, etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Também é assim, fantástico a gente perceber o livro Céu e Inferno. Ele é um livro de esperança. Ele é um livro que diz para você assim: aproveita a sua encarnação, aproveita os exemplos equivocados dos outros. Olha, quantos espíritos passaram aqui pela Terra, retornaram ao mundo espiritual, e esses espíritos, Allan Kardec quis saber aqui, você viveu aqui um período e você retornou ao mundo espiritual, e como foi esse seu retorno, como você está, quais são as preocupações agora, atual, fora do corpo, depois dessa experiência no corpo? Allan Kardec fez essas perguntas, e 17 foi para espíritos felizes. Ele evocou esses 17 espíritos e eles falaram qual a situação deles na realidade espiritual agora, que voltaram para casa, a verdadeira vida já aprendemos que é espiritual, voltaram para o mundo espiritual, e 17 deles foram espíritos felizes. Allan Kardec também evocou 6 espíritos em condições medianas, 9 espíritos sofredores, vivenciou a experiência na Terra, retornou ao mundo espiritual em condições de sofrimentos. 9 espíritos suicidas. O indivíduo tirou sua vida física, retornou ao mundo espiritual, e Allan Kardec os evocou para saber qual a sua situação, o que aconteceu.
arrependeu do que fez? Porque no Espiritismo nós já aprendemos que não temos o direito de tirar a nossa vida física. Então, quer saber a situação dos suicidas? Lê esses 9 experiências que Allan Kardec trouxe para nós, evocando esses espíritos. E depois, criminosos arrependidos, ele também evocou 5. Espírito endurecidos, ele evocou 5. E expiações terrestres, ele evocou 15, vai tratar de 15 espíritos que passaram por expiações terrestres. Então, a gente vai percebendo a importância da doutrina espírita. E mais no final da introdução, da capa ainda, entre capa do livro do Céu e Inferno, nós vamos encontrar uma mensagem de Ezequiel no capítulo 33, item 11. Por mim mesmo juro. Ezequiel. Disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. E que viva. Está aí essa mensagem do Ezequiel no livro O Céu e Inferno. Na Gênese, veja que nós não estamos vendo os capítulos, todos os dados do livro, só estamos vendo entre capa, né? Então, a Gênese vai tratar os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação dela. Para Deus, essa frase, eu gostaria que todo mundo anotasse até num papelzinho e meditasse sobre ela, para a gente compreender. Cada livro da doutrina espírita, ele vai sempre se somando às mensagens do Consolador. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Como temos que trazer isso para a nossa mente? Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Gravamos, meditamos sobre isso, não deixamos de fazer essa meditação. E nós temos aprendido, então, nessas sínteses que nós estamos querendo apresentar aqui para vocês, nessas reflexões. Então, nós vemos que há 3 elementos da natureza: Deus, Espírito e matéria. Tudo enquadra nisso. Ou é matéria, ou é Espírito, ou é Deus. Esses 3 princípios. E precisamos, assim, tê-los em nossos corações e em nossa reflexão. Allan Kardec ainda trata assim: 2 elementos, ou se quiser, de 2 forças regem o universo. 2 elementos, ou se quiser, de 2 forças regem o universo. O elemento espiritual, o elemento material. Desses 2 princípios nascem os fenômenos especiais. O elemento espiritual e o elemento material. Está aí o convite para todos nós. Deus nos ensinou Jesus, que é nosso Pai. Jesus, no Espiritismo, temos aprendido que é nosso Mestre. Ele nos disse que tudo que pedíssemos ao Pai em seu nome, Ele nos daria. E já aprendemos que todas as preces são ouvidas e todas as preces são atendidas. Então, cada um de nós precisamos fazer essa reflexão. Às vezes, não sei vocês, mas às vezes a gente diz, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Não é? A verdade é assim, a maneira que nós vamos nos fortalecendo,
adquirindo os conhecimentos, praticando os conhecimentos no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso agir, no nosso vibrar, no nosso irradiar, de maneira que vamos praticando esses conhecimentos, nós vamos nos fortalecendo. E ao fortalecer o nosso anjo da guarda, os espíritos que programaram nossas encarnações e tudo, eles vão percebendo que nós estamos em condições melhores de viver certas experiências. E se estamos em condições melhores, uma série de enfermidades que estaria no nosso perispírito, ela vai fluindo para o nosso organismo físico, que é a nossa bênção, é a nossa oportunidade de viver as nossas expiações, a nossa prova e cumprir com as nossas missões, contribuir em favor de uma melhoria do planeta. O planeta Terra ele está caminhando para a regeneração. E, quer dizer, dentro da lei do progresso, o planeta está progredindo, vai para a regeneração. Logo, os espíritos que vão reencarnar aqui são espíritos mais pensando na regeneração. E o espiritismo tem ajudado nós a desenvolver a capacidade de pensar, sentir e agir no bem. O espiritismo tem nos ajudado a compreender a razão do ser, do destino e da dor. Então, a maneira que nós vamos alimentando desses conhecimentos de espiritualidade a nosso favor, vai ajudando-nos a viver as experiências para a qual nós estamos programados. Antes de reencarnarmos, houve um programa para cada um de nós. Por isso, adentramos no corpo pela necessidade do processo evolutivo e viver a experiência do corpo físico. E esse corpo físico é a nossa bênção, nos ajuda muito, aonde temos que cuidar dele. Vivendo na Terra, nessa preocupação, nessa certeza de que também temos que contribuir com a evolução de tudo, os reinos da natureza, principalmente os animais mais próximos nosso, nós estamos aprendendo a ter mais afeto, mais carinho, conversar com eles, não é? Vibrar com eles. Um animal passa mal, você já dá uma água fluidificada, você já dá um passe nele. Você vê um animal abandonado, você já tem um carinho por ele. Alguém já está até orando para que alguém apareça e acolhe aquele animal que às vezes você não pode. Então, nós já estamos dando outros cuidados com os animais, desenvolvendo carinho. Eles já são... Tem alguns carros, aparece até a família, e lá na família aparece também os animaizinhos, seja o cão, seja o gato, entre outros animais de estimação, dos animais mais próximos. Também estamos. Na natureza, a mesma coisa. Está aí a nossa ciência evoluindo e retirando aí da natureza, revelando as leis de Deus que está na natureza e trazendo tanto bem-estar para o planeta, que todos nós estamos vivenciando. Então, indo caminhando para os nossos finalmente, terminando com o livro A Gênese, que foi o último que nós estávamos falando, e lá nós vamos encontrar os milagres e as predições, não é? Desses elementos da natureza, seja o elemento material ou espiritual, nós vamos encontrar explicações para tudo, não é? Nas curas, nos chamados milagres, nós vamos encontrar o magnetismo aí curando. E é simples entender isso. Hoje a ciência está mostrando que o nosso corpo físico é um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Nós já estamos aprendendo isso. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo. E eu vou caminhando para os nossos finalmente e dizer então para nós, né? A Terra é uma escola de trabalho incessante. Então, se uma dificuldade aparece hoje, você passa por ela, daqui a pouco aparece outra dificuldade para você trabalhar, para você estudar, para você pesquisar, para você melhorar. Diante das dores e dificuldades, a gente normalmente ora mais, busca mais o lado espiritual, toma passe, água frutificada, a gente busca casa espírita, busca bom livro, boa música, bons filmes, diante da dificuldade. E se as dificuldades, as crises, os problemas não aparecerem, como vamos dar conta? Então, se oramos e mais problemas aparecem, é porque estamos em condição, insistimos nessa fala. Vocês lembram no Livro dos Espíritos, na questão 922, onde nós vamos encontrar uma resposta? Leiam uma pergunta lá, tá? Eu só vou dar a resposta. Leiam uma pergunta. Mas na questão 922, você veja lá, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um.
a posição de cada um. Sabemos que a felicidade é uma conquista nossa. Na terra é relativa à posição de cada um. E diz assim os benfeitores: para a vida material, essa felicidade terrestre relativa, para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, é uma consciência tranquila e a fé no futuro. Toda a doutrina espírita vem falarmos do futuro. Vocês viram quando nós apresentamos no livro, onde chamamos atenção para a nossa observação, pegando o livro de volta, Gênesis, para Deus, passado e o futuro são o presente. Então, aproveitamos esses momentos de nossas vidas. Aproveitamos esse conjunto de conhecimento e ensinamento que é a doutrina, que é patrimônio da humanidade. A doutrina é dos espíritos, não é dos espíritas. Então, essa nova era da humanidade, nós temos que conscientizar que somos espíritos, viajores do progresso. Entramos e saímos do corpo, mas jamais entramos e saímos da vida. Rico hoje pode ser pobre amanhã. Aqueles que moram no que a gente ainda chama de favela ou comunidade, mora lá em cima, tem dificuldade financeira, passa por dificuldade, podemos desencarnar hoje e amanhã reencarnar lá. Reencarnar lá. Temos que trabalhar isso no meu coração, no coração dos meus filhos, no coração de todo mundo. Olha, você larga aquele irmão lá, naquela situação, população em condição de rua hoje. Às vezes nasce criança lá, eles relacionam lá, tem crianças. Você pode morrer hoje e nascer lá, na sua mãezinha, lá no seu pai lá, situação de rua. Tudo pode acontecer dentro de um processo de evolução nossa. Quando olhar para alguém, olha o seu irmão em humanidade. Quando o espírito atuar em você, olha ele como um irmão. Ah, passou um processo obsessivo, é um irmão meu que não me perdoou, está aí comigo. Ah, estou cheio de pensamentos negativos. Ah, irmãos meus, vícios de todos os matizes, irmãos também estão ligados ao mundo espiritual, estão ligados ao mundo físico comigo. Eu tenho que me esforçar para trabalhar os vícios que eu tenho. Eu identifiquei, eu vou trabalhar. Eu tenho que pôr na minha mente que eu sou capaz. Se eu fizer esforço, eu consigo. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Puderem dar uma lida lá. Fazer pouco esforço, podemos mudar muita coisa. Está escrito lá, vocês dão uma olhada. Pelo tempo, vamos orar. Agradecer a Deus pela oportunidade. Orar pela Casa Espírita na sua recuperação física. Não é? Agradecer a todos os doadores de todos os matizes para o erguimento da Casa Espírita, pelo vídeo que eu vi, pelo que o Luiz me falou e outros, né, sobre esses danos materiais, como lá em Conservatória também sofreu um dano material muito grande com as chuvas, uma situação financeira deixou a gente numa situação muito difícil. Hoje em dia, graças a Deus, já está tudo sob controle. Ali no mês de janeiro não foi fácil não, então sabemos a experiência que vocês passaram. Louvado seja Deus por passarmos por experiência com conhecimento. Hoje eu tenho um câncer que não tem cura, mas tem tratamento, estou fazendo tratamento, as pernas com muitas dificuldades, mas deixei de ser tetraplégico, voltei a andar com muleta, com cadeira de roda, com as dificuldades normais, mas estou conseguindo dirigir, carro automático, uma série de coisas estou podendo fazer, viajar para as palestras, via Casa Espírita, igual estou aqui no Centro Espírita de Barçanufo, fazendo essa mensagem de carinhosa do meu coração para todos vocês, e meu agradecimento a vocês, ao Luiz, pelo convite, e que tenhamos ânimo, força e coragem, otimismo e fé para seguir. Oremos. Mestre, obrigado pela oportunidade de servir, de conviver, dessas obras maravilhosas que o codificador nos trouxe, e os corações que nos ouvem, na esperança de que eles também busquem esses estudos necessários para ajudar-nos a vencer as nossas provas, nossas expiações. Falo do meu coração, sem os conhecimentos espíritas seria muito difícil viver essas experiências do dia a dia. Ora caminha um pouco, ora dirige e um bom tempo tem que ficar no leito, porque o organismo não aguenta.
agradecido pelas orações de tantos corações que nos ajuda a estar de pé hoje, com a mente tranquila, para desenvolver as nossas tarefas dentro das nossas limitações. Mas sem esses conhecimentos seria muito difícil. Então são os conhecimentos consoladores que Jesus nos trouxe e o nosso venerando benfeitor Allan Kardec trouxe através da codificação esse trabalho fantástico e que todos nós aqui que estamos falando e nos ouvindo, o convite a concursar a essas obras. Que a paz do Mestre permaneça nos corações e que em breve a Casa Espírita prossiga as suas tarefas presenciais. Muita paz e obrigado pelo carinho. Que Deus nos abençoe.